Ela foi a atração principal de eventos pay-per-view, derrotou adversárias em segundos. Ronda Rousey remains the UFC. Apareceu em programas de entrevistas, capas de revistas e sucessos de bilheteria de Hollywood. These parties bore me to death. De 2013 a 2015, Ronda Rousey estava em toda parte. Ela não era apenas uma lutadora, ela era um movimento. Big throwdown. Ela transformou os esportes de combate femininos de maneiras nunca antes vistas e que não foram repetidas desde então. I'm more developed and mature as a mixed martial artist because you can't recreate that in the gym. Mas para alguém que já esteve no topo do mundo dos esportes, sua queda foi tão dramática quanto sua ascensão. Então, o que realmente aconteceu? Thinking about killing myself and then exact second I'm like I'm nothing. I'm like what do I do anymore? Como a lutadora mais dominante da história passou de quebrar recordes e braços a abandonar completamente o esporte. Este é o destino trágico de Ronda Rousey. Para entender Ronda, é preciso entender de onde ela veio. Ela nasceu em 1º de fevereiro de 1987, em Riverside, Califórnia. Desde o início, sua vida foi marcada pela luta. Durante o parto, o cordão umbilical enrolou-se em seu pescoço, cortando o oxigênio que chegava ao cérebro. A equipe médica salvou sua vida, mas o dano já estava feito. A lesão causou apraxia, uma condição neurológica que tornava quase impossível para ela falar com clareza. Durante os primeiros 6 anos de vida, Ronda não conseguia formar uma única frase que os outros pudessem entender. Ela tentava se comunicar, mas as palavras que saíam não correspondiam ao que estava em sua cabeça. Era uma prisão de silêncio para uma menina que tinha tanto dentro de si que não conseguia expressar. Sua família se mudou de Riverside para Jamestown, Dakota do Norte, quando Ronda tinha apenas 3 anos, para que ela pudesse receber terapia intensiva da fala com especialistas da Minot State University. Aos poucos, as palavras começaram a surgir, mas, naquela altura, ela já havia aprendido algo importante. Quando a voz falha, o corpo se torna a maneira de se expressar, e essa lição a acompanharia pelo resto da vida. Mas o que mais marcou Ronda não foi o distúrbio da fala, foi a perda de seu pai. Ron Rousey era o homem que ela mais amava no mundo. Sua terapia da fala exigia um tempo individual com um dos pais. Então ela e seu pai passavam semanas inteiras juntos enquanto suas irmãs ficavam em casa. Ele era todo o seu mundo. Então, em 1995, tudo mudou. Ron havia fraturado a coluna em um acidente de trenó anos antes, e a dor nunca desapareceu. Uma doença sanguínea rara impedia que seu corpo se recuperasse adequadamente. Os médicos deixaram claro que sua condição só iria piorar. Por fim, ele não aguentou mais. Um dia, ele saiu de carro e nunca mais voltou. Ronda tinha apenas 8 anos. Mais tarde, ela revelou que lidou com a situação dizendo a si mesma que ele estava em uma viagem de negócios, porque essa era a única outra ocasião em que ele ficaria longe por longos períodos. Ela não conseguia aceitar a verdade. A perda deixou uma ferida tão profunda que ressurgiria décadas mais tarde, no ponto mais baixo de sua carreira, de maneiras que ela nunca esperava. Ela também contou que seu avô também havia tirado a própria vida, tornando seu pai um suicida de segunda geração. Ninguém na família queria falar sobre isso. Suas irmãs não tocavam no assunto. Sua mãe não insistia no tema. Assim, Ronda enterrou a dor e a carregou consigo para tudo o que se seguiu. Parou de sentir e começou a lutar. Sua mãe, Anne Maria DeMars, não era do tipo que deixava a dor ficar parada. Ela foi a primeira mulher americana a ganhar um campeonato mundial de judô em 1984 e trouxe essa mesma mentalidade implacável para a criação de suas filhas. Na casa delas, a excelência não era uma meta, era o mínimo. Quando Ronda tinha 11 anos, sua mãe a colocou no tatame de judô e algo clicou quase imediatamente. Ela tinha um talento natural para o esporte que os treinadores reconheceram imediatamente. Certa vez, ela comparou aquele momento a Beethoven tocando um piano pela primeira vez. O tatame era onde ela finalmente se sentia no controle, onde
onde a frustração de anos passados sem conseguir se comunicar adequadamente podia ser liberada por meio do movimento e da força. O treinamento de sua mãe era intenso. Durante uma sessão de treino, Honda quebrou o dedo do pé e sua mãe não interrompeu o treino. Ela lembrou à filha que lesões poderiam acontecer nas Olimpíadas e que ela precisava estar preparada para seguir em frente. Casa, sua mãe se aproximava sorrateiramente por trás, sem aviso, e a agarrava, forçando-a a estar sempre pronta. Era pouco convencional e brutal, mas construiu em Honda algo que a maioria dos lutadores nunca desenvolve: um instinto, uma perspicácia, uma tolerância à dor que beirava o extremo. Aos 15 anos, ela já competia no mais alto nível do judô juvenil. Aos 17, tornou-se a judoca mais jovem a se classificar para os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. Ela perdeu em sua primeira luta, mas não desistiu. Ela voltou 4 anos depois e arrasou na competição nas Olimpíadas de Pequim de 2008. Na disputa pela medalha de bronze, ela derrotou Annette Böhm e se tornou a primeira mulher americana a ganhar uma medalha olímpica no judô. Ela dedicou a medalha ao pai, mas o bronze não era o sonho. Ela tinha se proposto a ganhar o ouro, e qualquer coisa menos do que isso parecia um fracasso. Ela era a terceira colocada no ranking mundial de judô quando se afastou do esporte em 2009. O motivo era simples: no judô dependia-se demais dos juízes. Honda queria resultados definitivos. Ela queria controlar seu destino completamente. Depois das Olimpíadas, ela estava sem dinheiro. Ela dividia um estúdio em Venice Beach, trabalhava como barman e garçonete de coquetéis e tentava descobrir o que viria a seguir. O que ela encontrou foi o MMA, um esporte em que o resultado pertencia inteiramente a quem mais o quisesse. Sua experiência no judô lhe deu uma vantagem imediata. Seus arremessos eram explosivos e imprevisíveis. Suas transições eram naturais, mas ela tinha uma arma acima de tudo que a tornaria lendária: a chave de braço. Desde o momento em que começou a treinar MMA, ficou claro que ela era diferente. Ela fez sua estreia amadora em 2010 e finalizou sua adversária em 23 segundos com uma chave de braço. Ela teve um cartel de 3-0 como amadora, com um tempo total de luta inferior a 2 minutos. Ela se tornou profissional em 2011 e nunca mais olhou para trás. Ela ingressou no Strikeforce, arrasou na competição e, em 2012, conquistou o título dos pesos galos femininos ao finalizar Miesha Tate com seu característico arm lock. A fórmula era simples: aproximar-se, arrastar a adversária para o chão e hiperestender o cotovelo antes mesmo que ela pudesse processar o que estava acontecendo. Por volta dessa mesma época, o presidente do UFC, Dana White, havia deixado bem clara sua posição sobre o MMA feminino. Ele havia declarado publicamente que mulheres nunca lutariam em sua organização. Ponto final. Então, Ronda Rousey entrou em uma reunião com ele. 45 minutos depois, ele havia mudado completamente de ideia. Ela era assim tão convincente. Em novembro de 2012, ela se tornou a primeira mulher a assinar contrato com o UFC e foi imediatamente coroada a primeira campeã peso galo feminino. Sua estreia no UFC 399, em fevereiro de 2013, contra Liz Carmouche, foi um momento histórico. Foi a primeira luta feminina na história do UFC e foi a atração principal de um evento pay-per-view. Carmouche quase encerrou a noite mais cedo com uma perigosa chave de pescoço e chegou a deslocar a mandíbula de Honda durante a luta. Mas Honda escapou, virou o jogo e finalizou-a com uma chave de braço perto do fim do primeiro round. O evento vendeu 450 mil assinaturas de pay-per-view, superando muitos card masculinos. O MMA feminino não era mais apenas legítimo, era lucrativo. O que se seguiu nos 2 anos seguintes foi um domínio em um nível que o esporte nunca havia visto antes em nenhum lutador de nenhuma categoria. Ela finalizou Miesha Tate novamente com uma chave de braço no terceiro round do UFC 168, que vendeu mais de 1 milhão de assinaturas de pay-per-view. Ela nocauteou Sarah McMahon com joelhada no fígado em 66 segundos no UFC 170, sua primeira finalização que não foi uma chave de braço. Ela nocauteou Alexis Davis em apenas 16 segundos no UFC 175. Ela finalizou Cat Zingano em 14 segundos no UFC 184, a finalização mais rápida em uma luta pelo título na história do UFC até então. E em agosto de 2015,
2015, no UFC 483 no Brasil, ela nocauteou Betty Correia em 34 segundos. Correia havia cruzado uma linha profundamente pessoal antes da luta ao zombar da resistência mental de Ronda e aparentemente menosprezar o suicídio. O pai de Ronda havia tirado a própria vida e ela não havia esquecido. Ela entrou em território inimigo, enfrentou Betty cara a cara e encerrou a luta diante de uma torcida brasileira atônita. Durante toda essa trajetória, ela treinava 3 vezes por dia: judô e boxe pela manhã, treinamento de força e condicionamento à tarde, jiu-jitsu brasileiro à noite, cerca de 7 horas de treino todos os dias. Mas, mesmo enquanto dedicava essas horas dentro da academia, ela era puxada em 1000 direções fora dela. Hollywood a chamou. Ela apareceu em Os Mercenários 3, Velozes e Furiosos 7 e Entourage. Ela foi capa da Sports Illustrated, da ESPN Magazine e da Ring Magazine. Ela apareceu nos programas da Ellen, do Fallon, do Conan e no Saturday Night Live. Ela tinha contratos com a Reebok, a Bud Light e a Monster Energy. Seus produtos representavam 31% de todas as vendas do UFC. Sua presença ajudou a impulsionar um aumento de 62% na receita de patrocínios da organização entre 2013 e 2015. No final de 2015, Ronda Rousey era a atleta de esportes de combate mais famosa do planeta. Ela tinha mais seguidores nas redes sociais do que LeBron James. Sua frase se tornou viral e estava sendo discutida na revista Time. Ela estava inspirando uma geração de jovens mulheres a experimentar as artes marciais. Dana White admitiu mais tarde que o sucesso dela ajudou os eventos do UFC a lucrarem o dobro. Analistas atribuíram 40% do crescimento do patrocínio do esporte diretamente a ela. Ela tinha 10 milhões de seguidores nas redes sociais no auge, e as matrículas em academias de MMA feminino estavam aumentando em todo o país por causa de seu exemplo. Mas em algum momento no meio de tudo isso, algo perigoso aconteceu. A fome que a impulsionava desde o início, a necessidade desesperada de provar seu valor, que havia sido aguçada pela dor e por anos de luta, começou a desaparecer. A lutadora que antes dormia em seu carro, agora dormia em lençóis de seda. O fogo que a tornara imparável estava sendo substituído pelo conforto. E nos esportes de combate, o conforto é o começo do fim. Conor McGregor descreveu a situação perfeitamente, comparando a trajetória dela à de Rocky III. Rocky havia passado de um azarão ambicioso a um campeão confortável, fazendo endossos e turnês de imprensa, enquanto seu desafiante se esforçava nas sombras, treinando em silêncio com algo a provar. O mesmo estava acontecendo com Ronda, e quase ninguém em seu canto parecia perceber. Seu treinador continuava dizendo ao mundo que ela estava melhorando. A mídia continuava celebrando-a como intocável. Ninguém queria dizer o que era óbvio. Holly Holm vinha treinando nessas sombras. Ex-campeã mundial de boxe profissional com vários títulos em seu nome, Holm não tinha praticamente nenhuma chance na opinião de ninguém antes da luta. As apostas davam Ronda como favorita com 1.600. Holm era a azarão com 20-1. A luta foi marcada no Etihad Stadium, em Melbourne, Austrália, diante de 56.214 fãs, a maior multidão da história do UFC até então. A mídia apresentou o evento como mais uma noite rotineira para Ronda antes de coisas maiores. Ninguém parecia estar observando o que Holm estava fazendo nos preparativos. 15 de novembro de 2015. Ronda entrou com os punhos cerrados e o olhar fixo. Desde os primeiros segundos, algo estava errado. Holm não entrou em pânico. Ela se movia constantemente, mantendo-se fora do alcance, acertando golpes precisos e limpos que faziam a cabeça de Ronda se inclinar para trás com precisão. Ronda avançava, lançando socos, mas continuava errando. No final do primeiro round, seu rosto já estava ensanguentado. Seu nariz estava cortado, seu lábio estava rasgado. Ela parecia confusa e exausta de uma forma que ninguém jamais havia visto nela antes. O que a torcida não sabia foi revelado anos depois. Ronda revelou em suas memórias que o primeiro golpe certeiro que Holm acertou arrancou seus dentes inferiores e a deixou em um estado de confusão mental. Ela estava tonta desde quase o início da luta. Não conseguia avaliar a distância corretamente. O tempo não estava passando devagar como costumava acontecer para ela quando competia. Ela estava agindo apenas com base na memória muscular e no instinto de sobrevivência, tentando fazer parecer que não estava machucada para não ser cercada
enganada e ter a luta encerrada mais cedo. Ronda Rousey dando socos descontrolados e abandonando seu jogo técnico não era a verdadeira Ronda Rousey, era uma versão dela gravemente atordoada, lutando praticamente às cegas. No segundo round, Holm a avaliou, acertou um golpe de esquerda que a fez cambalear, girou para o lado e desferiu um chute alto de esquerda que acertou em cheio a lateral da cabeça de Ronda. Ela caiu no chão e o árbitro interrompeu a luta aos 59 segundos do round. Assim, de repente, a aura se foi. A lutadora mais dominante da história do UFC havia sido nocauteada diante de mais de 1 milhão de espectadores do pay-per-view. O que aconteceu a seguir talvez seja a parte mais importante de toda essa história. Após a luta, Ronda foi levada para a sala médica. Ela se sentou sozinha no chão frio de concreto, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo o gosto de sangue na boca. Lá fora, ela podia ouvir a multidão ainda comemorando. E naquele momento, todo o seu senso de identidade desmoronou. Ela havia construído sua identidade inteiramente em torno de ser imbatível. Sem isso, ela não sabia quem era, nem qual era o seu valor. Pensou nos fãs que haviam acreditado nela. Pensou em seu pai e admitiu mais tarde, em uma entrevista emocionante no The Ellen DeGeneres Show, que teve pensamentos de acabar com a própria vida naquele momento. O mesmo lugar sombrio que havia levado seu pai a encontrou naquela sala em Melbourne. Travis Brown, o homem que se tornaria seu marido, foi quem a trouxe de volta. Ele disse a ela que ela era muito mais do que uma lutadora. E pela primeira vez na vida, Ronda precisou descobrir se isso era realmente verdade. Ela desapareceu da vida pública por 13 meses, sem entrevistas, sem coletivas de imprensa, sem redes sociais. A mulher que estava em toda parte de repente não estava em lugar nenhum. A mesma mídia que havia celebrado seu domínio agora repetia incessantemente seu nocaute. Alguns fãs se voltaram completamente contra ela. Ela ignorou toda a base de fãs. E esse silêncio ampliou a distância entre ela e as pessoas que antes a adoravam. Holly Holm disse mais tarde que acreditava que Ronda se afastou dos fãs, e não que os fãs a abandonaram. E que, se ela simplesmente tivesse encarado a torcida e falado sobre a derrota, a reação poderia ter sido muito diferente. O UFC queria que ela voltasse, e Ronda sentiu que devia às pessoas que acreditaram nela dar mais uma chance. Em dezembro de 2016, 13 meses após a derrota para Holm, ela entrou no octógono no UFC 207 para enfrentar Amanda Nunes, que desde então havia se tornado a nova campeã dos pesos galos. Ela manteve suas aparições na mídia ao mínimo durante a semana da luta. Muitos próximos a ela disseram que ela não estava mentalmente pronta. A luta durou 48 segundos. Nunes desferiu um soco forte atrás do outro desde o primeiro momento. Ronda não acertou nada em resposta. O árbitro interveio antes mesmo que o round estivesse perto de terminar. Não houve chave de braço, não houve recuperação, apenas a confirmação brutal e definitiva de que algo essencial havia se perdido. Ela nunca mais lutou MMA. Anos depois, ela revelou toda a verdade. Ela vinha lidando com concussões desde seus anos de judô, agravando-as ano após ano sem descanso ou tratamento adequado, porque a cultura dos esportes de combate exigia silêncio sobre o assunto. Na época da luta contra Holm, ela já estava com uma concussão antes mesmo de entrar no octógono, tendo escorregado na escada nos dias que antecederam a luta. Um protetor bucal mal ajustado agravou o problema. Ela não contou nada disso a Dana White porque sabia que eles a aposentariam na hora, e ela não estava pronta para abrir mão da única identidade que conhecera. Dana White disse posteriormente, em público, que se soubesse de toda a extensão de seu histórico de concussões, a teria retirado da competição imediatamente. O sistema que deveria protegê-la nunca teve a chance, porque ela nunca permitiu. Ela ingressou na WWE em 2018. Sua estreia na WrestleMania 34 foi elogiada como uma das melhores da história da empresa. Ela conquistou o Raw Women's Championship no SummerSlam 2018 e foi a atração principal do primeiro pay-per-view exclusivamente feminino da WWE, o Evolution, no final daquele ano. Ela foi a atração principal da WrestleMania 89, no primeiro evento principal feminino da história do show, perdendo o campeonato para Becky Lynch em um final polêmico. Ela se afastou para constituir família com Travis, depois retornou em 2022 para vencer o Royal Rumble e conquistar o
campeonato feminino do SmackDown mais 2 vezes. Ela também conquistou o campeonato de duplas feminino da WWE, ao lado de Shayna Baszler, tornando-se a 8ª campeã da tríplice coroa feminina na história da empresa. No papel, foi mais uma trajetória histórica, mas a segunda passagem nunca foi a mesma. A torcida que antes a aplaudia a cada entrada, agora a vaiava regularmente. Os enredos a frustravam, rivalidades prometidas nunca se concretizaram, e os problemas de concussão que haviam encerrado sua carreira no MMA também a afetavam discretamente no ringue de wrestling, onde mesmo impactos cuidadosamente controlados eram suficientes para agravar o dano existente. Ela fraturou o cotovelo na WrestleMania 39 e competiu mesmo assim. Em outubro de 2023, ela postou no Instagram que havia se aposentado do wrestling profissional. 2 carreiras de combate, ambas encerradas pelo mesmo inimigo invisível. Ela se mudou para uma fazenda regenerativa em Oregon, com Travis e suas filhas. Ela escreveu suas memórias Our Fight, lançadas em 2024, que detalhavam as concussões, as dificuldades de saúde mental após Melbourne, 2 abortos espontâneos que sofreu em 2019 e o exaustivo processo de fertilização in vitro pelo qual passou para ter mais filhos. Ela se abriu de maneiras que surpreenderam até mesmo seus fãs mais dedicados. Em outubro de 2025, ela publicou uma graphic novel, Expecting the Unexpected, pela AWA Studios. Pela primeira vez em anos, ela parecia ter encontrado algo parecido com paz. E então chegou fevereiro de 2026. Em 17 de fevereiro de 2026, Ronda Rousey anunciou seu retorno ao MMA. Ela revelou que havia entrado em contato primeiro com Dana White, mas os novos acordos de transmissão do UFC tornaram um acordo impossível. Então, ela levou a luta para outro lugar. Por meio da Most Valuable Promotions de Jake Paul, Ronda Rousey enfrentaria Gina Carano em 16 de maio de 2026, no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia. O evento seria transmitido ao vivo pela Netflix. 5 rounds, peso-pena, totalmente sancionado pelas regras unificadas do MMA. Gina Carano foi a mulher que, em muitos aspectos, antecedeu Rousey, a lutadora que primeiro provou ao grande público que as mulheres podiam ser as atrações principais de grandes eventos durante seus anos no Strikeforce. As duas nunca se cruzaram durante o auge de suas carreiras. Carano havia competido pela última vez em 2009. Rousey não entrava no octógono desde 2016. A soma da idade das duas na noite da luta é de 83 anos. Os críticos imediatamente apontaram as longas ausências de ambas as mulheres e questionaram o que os fãs poderiam realisticamente esperar. As imagens de treino que Rousey postou nas semanas em torno do anúncio dividiram opiniões. Alguns viram uma melhora genuína em seus golpes. Outros viram as mesmas lacunas fundamentais que a haviam levado a ser nocauteada 2 vezes antes. A própria Carano disse que só aceitou porque Ronda a procurou pessoalmente e pediu. Ela disse que havia apenas uma pessoa pela qual ela voltaria, e essa pessoa era Ronda. O legado que Ronda Rousey construiu durante seu auge pertence à história, independentemente do que venha a acontecer. Ela foi a primeira mulher contratada pelo UFC, a primeira campeã feminina do UFC, a primeira mulher a ser a atração principal de um pay-per-view do UFC. Ela gerou mais de 5 milhões de compras de pay-per-view em suas 6 participações como atração principal na organização. Ela foi introduzida no Hall of Fame do UFC em 2018 como a primeira mulher a receber essa honra. Mulheres como Amanda Nunes ganham hoje muito mais do que qualquer lutadora ganhava antes da ascensão de Rousey, porque ela construiu as bases e exigiu que o esporte levasse as mulheres a sério. Seu aumento de 13% na taxa de compras de pay-per-view durante seu reinado como campeã continua sendo o maior para qualquer lutador, homem ou mulher, na história do UFC. O UFC foi vendido por 4 bilhões de dólares em 2016. Se você acha que ela não teve nada a ver com esse número, você não estava prestando atenção. O destino trágico de Ronda Rousey é que ela nunca conseguiu se aposentar nos seus próprios termos. As concussões tiraram essa escolha dela muito antes de ela estar pronta para desistir. Um cérebro feito para a guerra estava se deteriorando silenciosamente enquanto o mundo assistia, torcia
merecia e exigia mais. Mas o que ela deixou para trás é mais do que a maioria dos lutadores jamais sonha em construir. E agora, aos 39 anos, com uma audiência da Netflix assistindo e Gina Carano do outro lado do octógono, ela está escrevendo mais um capítulo. Seja ele triunfante ou de partir o coração, será inconfundivelmente Ronda, nunca segura, nunca quieta, nunca disposta a deixar nada por resolver. O que você acha da luta de retorno de Ronda Rousey contra Gina Carano? Deixe sua opinião na seção de comentários e, antes de sair, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no MMA Rivals para não perder os próximos.